A nova lei das licitações, evitando erros na fase preparatória e estruturação. É isso, William. Vamos lá. Tem uma apresentação. Boa tarde a todos. Queria agradecer, primeiramente, ao Sérgio, que mais um ano me convidou aí para a gente falar um pouco sobre a nova lei. O ano passado falei um pouco sobre algumas condutas e reprovações do Tribunal de Contas e hoje estamos falando sobre a nova lei. Também cumprimento a mesa, cumprimento a todos os colegas. Eu sei que tem colegas aqui, procuradores, controlador interno e secretários. Bom, para quem talvez não me conheça ainda, mas talvez saiba de alguns feitos aí nosso, né? Ultimamente, o último que saiu mais próximo, que teve uma indicação aí global, foi uma consulta que até estava conversando com o doutor aqui, né? Que saiu, eu fui o autor dessa consulta, que foi o descongelamento, né, do período do tempo de serviço que o Tribunal de Contas do Estado deu o parecer dando descongelamento e, infelizmente, né, o Supremo Tribunal Federal sustou esse descongelamento. Mas antes, em 2019, também tivemos outras, como, por exemplo, a perda do Fundeb. A gente conseguiu, na primeira representação, dividir a perda de 2021 e 2022 em 50% da receita corrente líquida, que possibilitou os gestores que estavam acima do gasto de pessoal a ter uma folguinha. E, posteriormente, conseguimos de novo para 4 anos, então 25% cada ano, que acabou em 2023. Então, rapidamente, só para vocês terem essa noção, andamos aí também, nesses últimos anos, dando palestras sobre a nova lei de licitação. Foram vários lugares, em São Paulo praticamente, a gente teve 2 anos aí intenso. E a minha proposta hoje é efetivamente não ser tão técnico, vamos dizer assim, porque a lei a gente lê, já está batido, o pessoal está estudando, o pessoal está fazendo o curso, mas efetivamente é falar o que hoje vem acontecendo e situações simples que poderiam ser evitadas para construção, principalmente na fase preparatória. Vou deixar claro, não vou me estender muito, porque acredito que na questão de planejamento, a parte fulcral vai ficar com o doutor Alexandre, que é o PCA, é o orçamento, né, que eu digo a vinculação desse planejamento junto a técnicas de governança, mas eu preciso falar sobre a parte de planejamento, mas numa questão mais prática, numa questão de construção. E vou ser o chato de novo da vez. Ano passado eu fui falando todos os problemas que estavam acontecendo e vou novamente tentar trazer, inclusive com dados aqui dos TCs, sobre algumas situações que ainda ocorrem e podem ser, vamos dizer assim, podem ser amenizadas na questão das licitações. Bom, a primeira coisa efetivamente, é o seguinte: todo mundo está com medo do tal do ETP, né? O estudo técnico preliminar. A bem da verdade, todos nós já fazíamos estudos técnicos, né? Quando lá atrás, na 8666, quando a gente chegava para o setor de compras ou para o setor responsável pelas compras ou pelas verificações aí do almoxarifado, a gente não perguntava quanto que tem de saldo ainda para esse medicamento. Ou a gente ia lá e perguntava assim: qual é o prazo que tem que vai finalizar esse contrato? Teve diminuição de pessoal ou teve aumento de pessoal aqui nesse setor para eu comprar mais água ou menos água, ou mais pó de café ou menos pó de café? Efetivamente a gente só não colocava isso no processo, mas nós fazíamos o estudo. O que acontece agora é que a União, né, trouxe, a União já existia toda essa sistemática colocada no processo e a nova lei reproduziu, não é nada novo.
Entretanto, desde 2021, mas mais obrigatoriamente em 2024 agora, que a nova lei ela entrou em exercício prático, alguns tribunais de conta, por enquanto não de São Paulo, mas alguns já estão apenando a questão da fase do planejamento. Erros, né? E tem uma decisão recente que eu recebi ontem, inclusive, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que multou gestores, né, responsáveis pelo planejamento e declarou aquele ETP com erros no ETP como erro grosseiro. E aí o erro grosseiro já começa a caminhar por caminhos obscuros na legislação, né? Porque aí a gente vai na LINDB, a LINDB fala que erro grosseiro é passível de dolo é passível de improbidade administrativa pode dar N, né, problemas. Por enquanto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ainda está dando está declarando ainda irregularidade. Então, por exemplo, TC 22832-98923, agora de 2023, final de 2023, relatoria Dimas Ramalho, a maioria dos exames prévios digitais que analisam o estudo técnico preliminar como parte também do edital, né, anexa, então está acontecendo o seguinte, vou dar um exemplo aqui que eu trouxe só a título de padrão, como que está sendo feito. É um exame prévio digital, é uma concorrência, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Inadequação do julgamento pelo menor preço. Ora, se é um serviço técnico, predominância intelectual, menor preço, será que técnica e preço não seria melhor? Como que seria melhor essa solução? Mas por que a solução foi errada? Porque teve um vício de origem, ou seja, o tribunal anulou o certame, pediu a anulação do certame, pela ausência de estudo técnico preliminar efetivo. Então vocês podem estar com uma demanda urgente, emitirem o edital, fazer um processo que não é mais tão rápido, é um pouco demorado, e lá na frente ter essa assustação desse edital por conta de um vício lá da origem, lá do planejamento. Então, por enquanto, essas as consequências que hoje São Paulo está dando. Além dessa questão, não vindo aí para assustar vocês, mas além da questão da formulação do ETP, um pouco mais técnico, vamos dizer assim, um pouco mais estudo, existem também as consequências da falta de definição ou falta de estrutura do objeto da própria licitação. E algumas situações que já vinham, né, acontecendo e agora também estão surgindo novamente, eu fiz um apanhado, porque felizmente ou infelizmente, né, quase todo dia eu bato portal da publicação do Tribunal de Contas em vez de exame prévio digital, porque eu preciso saber o que está acontecendo para poder indicar as soluções ou, né, a consulta antecipada, falar, não faça isso porque vai dar problema. Então, eu listei algumas situações, por exemplo, exigência de produtos originais do fabricante. Então, ele vai contratar lá o toner. Toner obrigatoriamente da marca Brother. Temos súmula em São Paulo, a súmula 35 do Tribunal de Contas veda isso. Outra que acontece muito, exigir atestado ou laudo para habilitação. Laudo de tal coisa, laudo de bandagem, não posso, pessoal. Os laudos, hoje, inclusive, as qualificações financeiras, técnica na nova lei, ela traz uma situação que são só aquelas, você não pode aumentar. Agora, do vencedor para a assinatura do contrato, se for um laudo efetivamente necessário para a verificação do objeto e para sua constância ou para suas condições de execução, é possível. Então tomem cuidado. E temos súmula também, tá? A súmula 17, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está ativa, não pode.
Outra, exigência de produtos de procedência nacional. Então, por exemplo, eu pego muito também aquisição de pneus nacionais. É bater no tribunal, é tomar tinta, o processo vai parar. E por incrível que pareça, eu listei aqui, pessoal, eu fiz uma lista, né, coloquei para verificar quantas vezes apareceu em um período de tempo. Esses foram os que apareceram mais. Outro, vale alimentação. Bom, do vale alimentação a gente tem uma situação que a jurisprudência mudou, né, no tribunal. Não é tão recente, 2023, mas o vale alimentação sobre a rede credenciada. Outra situação que acontece muito. Para credenciar, precisa apresentar a rede credenciada. Não posso. Vou credenciar, ele vai apresentar a rede credenciada, ou seja, de mercados ou de locais para compra, ao final. Então, depois que a empresa tiver sido credenciada, ela vai apresentar. Ou para os usuários, ou para a administração. E aí, essa é a interpretação. Ainda no Vale Alimentação, a gente tem o problema da taxa negativa, né? Então, a taxa negativa teve uma situação que, em 2023, o conselheiro, se não me engano, Robson Marinho, ele deu a interpretação, ou seja, independente se aquelas municípios ou as empresas, né, municípios não tem como, mas as empresas tivessem inscrição no PAT ou não, independente disso, era proibida a taxa negativa, porque a gente sabe o que acontece, a taxa negativa, né, ela inverte. Né? Quem paga, na verdade, depois é quem está consumindo pelo preço é repassado pela taxa da administração para as credenciadas. O TC eu tenho um número aqui, caso o pessoal quer, é o TC 9245 989 22, né? Mas foi votado só, se eu não me engano, em 23. Tá? Outra coisa que está sendo, por conta das licitações sustentáveis, está se falando muito em produtos, né, sustentáveis. Mas a gente tem também uma outra que está recorde aí. Produtos fabricados a partir de plástico PET, que é aquele politerefitalato, né, e de etileno, que é os PETs. Né? O que acontece? A gente tem uma situação que os reciclados deverão ser comprados em separado. Então eu não posso misturar no mesmo lote ou numa mesma licitação, vamos dizer, de forma global, produtos com, por exemplo, o PET e produtos normais, ou produtos sustentáveis e produtos normais. Então, se eu for misturar essas situações, eu tenho que ter um lote destinado só para esses produtos. Eu não posso fazer essa miscelância, tá? Até porque eu tenho algumas situações, até de percentual de benefício para as empresas que produzem esse tipo de produtos. Tá? Outra que, assim, talvez vocês não escutaram, mas é recorde. É que o que acontece, dependendo do tamanho, do valor de licitação e tal, às vezes passa na fiscalização, às vezes não pega, mas a maioria também bateu, pega. Exigência de primeiro emplacamento. Compra de veículo zero, com primeiro emplacamento. A gente tem até uma lei, né, pessoal, que veda isso, porque o que acontece? É direcionado a concessionários ou fabricantes. E aí não pode, né, porque eu posso ter uma loja de venda de veículo zero e não ser nem a fabricante nem a concessionária. Comprar do fabricante, comprado, né, frota, por exemplo, quem compra frota. E ele não vai conseguir fazer o primeiro emplacamento. Por quê? Porque a lei exige que quem comprou passe no nome dele. E aí, né, eu não consigo. Então, não pode. E chove. Esse chove. Tá? Esse é um dos que eu mais vejo. Bom, não podia deixar de falar da aquisição de pneus. Então, aquisição de pneus, mais variadas coisas. Procedência nacional, já falamos. Exigência de certificado de IBAMA em nome do fabricante. Não pode, pessoal. Tá? Não tem isso. Garantia do fabricante. Não posso. Excesso de exigências quanto às certificações. Certificação de bandagem, de rodagem, de quantos quilômetros ele médico vai conseguir passar. Não posso. O DOT, que é a data de fabricação ou prazo de validade. Não posso.
Homologação por montadora, ou seja, eu estou comprando o carro zero, então eu quero que esses pneus sejam homologados pela montadora. Então, só aqueles pneus que a montadora usa que podem ser comprados para aquele tipo de carro, não posso. Prazo de entrega exíguo. Existe sim uma decisão recente, se não me engano, em fevereiro, Dr. Renato, não sei se foi o Dr. Renato, mas o quê? Justificando algumas situações como uns pneus de ambulância, que é de SAMU, que não pode ficar esperando, que não tem como ficar esperando. Algumas situações excepcionais podem ter um prazo reduzido. O que é prazo reduzido, William? 24 horas? Não, pessoal. Prazo reduzido, para falar assim, em urgência, numa situação que não pode faltar no município sob pena de... É no mínimo 5 dias úteis. É no mínimo assim, exceção de exceção. Tá? É inconcebível você contratar pneu e falar, você tem que entregar em 2 dias. Vai levar pau o edital. Não tem o que fazer. Uma situação que está também pegando bastante, que eu tenho vivenciado, inclusive até fui contratado por um consórcio por conta dessa situação, é a utilização do registro de preço. O pessoal está esquecendo de algumas situações que o sistema de registro de preço o tribunal ainda tem tem súmulas, inclusive, falando, né? Algumas vedações. Por exemplo, a vedação do serviços continuados, né? Então, teve um município, eu não vou citar o nome, mas essa semana me ligou e falou, olha, eu tenho uma licitação que eu fiz para transporte escolar, para rotas, né, transporte rural escolar, e o tribunal assustou. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Então, é simples tecnicamente o processo. Não, processo de pregão, não tem nada de... aqui está falando porque eu fiz a de preço. Mas eu falei, mas é a primeira vez? Não, a gente já tem as rotas. Mas tem alguma escola flutuante, tem alguma situação que uma escola vai entrar, depois a outra vai entrar com um cronograma para ser? Não tem. Então, peraí. Então, você tem quantidade, você tem tempo, o serviço é continuado, porque é um serviço simples, é continuado. Por que você fez isso de preço? Porque final de mandato a gente está sem orçamento. Cara, não dá, não pode. Tá? Então, o que acontece? Se você conseguir justificar que você tem um cronograma de implantação, que não tem... Até porque a justificativa que pediram para eu fazer a defesa é que pode ter entrada de alunos, então eu não consigo estimar porque pode ter entrada e saída de alunos. Mas eu tenho 25% aí para editar. Já para isso, a lei já prevê os 25% para essas situações, né? Então, tomem cuidado. Outra situação quanto à natureza continuada e a imposição e a não possibilidade de utilizar o registro de preço, está numa súmula, inclusive, do tribunal, súmula 31. Você sabe de quando é essa súmula? Essa súmula, se eu não me engano, é de 2017. Então não é de hoje. Tá? Outra também importantíssima. Não observância do princípio do parcelamento e aglutinação irregular no registro de preço. Entendam. Sabe aquele queijo com goiabada que casa? Parcelamento, princípio do parcelamento e o registro de preço tem que casar, pessoal. Porque não faz sentido eu fazer, a não ser que o objeto é muito sui generis, né? Fazer uma licitação global com possibilidade de detalhamento de itens no registro de preço. Não tem muito sentido. Então tomem cuidado. Vai fazer e escolher essa forma, tem que justificar lá no ETP porque essa situação não estou aplicando o princípio do parcelamento lá no ETP. Possibilidade de adesão de registro de preço de outros órgãos. Então, sabemos que teve a modificação. Antes tinha uma situação que o município podia, órgão, a esfera acima, que é Estado, o Estado acima, e a União poderia fazer nada. Né? Então, agora, com a mudança, é possível. Entretanto, então, essa é a questão que eu ia falar para você, que eu estou de um consórcio. O que acontece? O consórcio fez lá um registro de preço
de um objeto. Não vou entrar em detalhe para não, né, não identificar muito. E aí o que aconteceu? Esse registro de preço teve uma denúncia que depois que estava com um valor um pouco acima, né? Fizeram uma pesquisa lá e demonstrou que estava acima. E alguns municípios entraram, né? Fizeram parte, na verdade, desse registro de preço e pediram para contratar. O que aconteceu? O município me chamou e falou, olha, precisa fazer a defesa, né? Eu pedi, então, me dá os estudos que vocês fizeram antes de pedir fazer a contratação. Ah, não teve? Já fez a licitação? Não, pessoal. Independente, tanto do órgão participante, ou quanto eu vou fazer carona, ou seja, vou pegar um registro de preço, obrigatoriamente faça o estudo técnico preliminar. Com todas as suas... São 12 incisos que ele pede, tem que fazer com os 12. Principalmente, estudo da possibilidade, verificação de preço de mercado real, não é 3 orçamentinhos não, tá? E falando sobre os 3 orçamentos, temos a questão também da pesquisa de preço. O artigo 23 da nova lei nos dá uma gama de possibilidades. A gente chama de cesta de pesquisa. Então, veja só, eu estou vendo aí o pessoal, orçamento. Tudo bem, é uma das. Mas você sabia que quando você pega o orçamento escrito, ele tem uma certa formalidade? Você tem que falar depois, como que você encontrou esse potencial fornecedor? Né? Ele apareceu aqui e me trouxe orçamento. Não. Ele é um fornecedor que já forneceu para o município, né? Ele está cadastrado, ele pediu para cadastrar o e-mail dele lá indeterminado. O que eu faço? Né? Eu peço para que todos os fornecedores mandem os cadastros e aí faz um mailing, né? um e-mail lista por categoria. Então, eletrônicos, educação, saúde. Você vai pedir orçamento? Você pede lá, faz o orçamento, por favor, responder o orçamento. Pega o mailing lá, coloca lá, dispara para quanto? 30, 50, 150, 200 fornecedores. Qual que é a sua justificativa? Olha, todos que estavam cadastrados para né, o tipo de produto lá, ou de serviço, foi encaminhado. Não dá mais para a gente ficar lá no orçamento na mão, né? O fornecedor chega lá na porta da prefeitura e fala, está aqui. Nem protocolo. Aí você pergunta, cadê o protocolo disso daqui? Não, entregou aqui no setor. Não dá. Bom, voltando nisso. Ainda sobre a questão da adesão. Mas adesão por carona. Então, é possível? É possível. Tome esse cuidado. É necessário. Porque muitas vezes, lá o consórcio ou o órgão que está fazendo o registro de preço, ele tem os dados dele, do órgão dele, a não ser o consórcio que vai reunir os dados. Mas o consórcio não reúne os dados individualmente dos municípios. Ele fala o seguinte, município, eu vou fazer uma pavimentação aqui. Você tem interesse? Eu tenho. Colocou lá. O outro município, você tem? Tenho. E aí, o que acontece? Ele faz essa pesquisa geral. Precisa aqui para você entrar, para fazer essa pesquisa individual. E para finalizar, pessoal, até que quem quiser anotar aí, tem um julgado que agora é de 27/2, do conselheiro, eu não lembro agora, tá? Mas eu acredito que é uma sentença, não é do conselheiro não, acho que é da SAMI, mas é do auditor. Mas o que acontece? Ele relata praticamente item por item o que eu estou falando. Então, o TC é o 17.437.989.23. 17.437.989.23. Foi julgado dia 27/2. Só para vocês entenderem o que ele lista e explica. Nesse caso, o conselheiro, o auditor foi até companheiro, ele deu uma irregularidade lá, mas não foi capaz de macular. Então ele pediu para recomendar. Mas a ausência de regulamento da lei, então tinha muita coisa que não estava regulamentada. A ausência de elaboração de ETP, elaboração de termo de referência com diversas características desnecessárias para o objeto. A ausência de motivação de condições de
de qualificação no edital, a ausência de índice de reajustamento de preço no edital, a ausência de cláusulas de contrato, parecer jurídico. Eu não sei se tem um colega aqui. Parecer jurídico sintético e pró forma. Isso não existe no Brasil, só na França, né? O setor de licitação faz um Ctrl+C, Ctrl+V, aprova a minuta e manda. Né? Isso daí na França é assim, no Brasil não tem. Mas eu sei que parecer jurídico sintético e pró forma é emitido apenas para superar o requisito burocrático de existência. Né? Então, ele fala mais outras coisas, mas excepcionalmente, nessa sentença ele vem trazendo bastante informações que a gente pode utilizar. Só para vocês terem ciência, isso não é uma piada, tá? Aconteceu comigo há uns 2 meses atrás. Teve um problema, um gestor de uma determinada cidade, e ligou e me relatou o problema. Mas eu falei, mas não tem como ser mais assim. Ele falou, não tem, é que a gente não implantou a nova lei ainda, agora em junho, tá? A gente está usando a 8666 ainda por enquanto. São Paulo, cidade com certeza com mais de 70 mil habitantes, acontecendo isso. Então tomem cuidado. Para finalizar, qualquer coisa, quem quiser aqui os TCs que eu falei, @WilliamsCaster, tá? O meu nome, pede lá, chama lá, eu mando os números para vocês. Mas eu sou meio que taxado assim, eu peço até licença, não sei se está transmitindo, né? O pessoal fala que eu sou Dr. Sérgio Rossi, né? Que eu venho falar, vai preso, vai para cadeia, né? Mas não é, pessoal, eu vivo isso todo dia, né? Então, assim, já dizia o poeta, né? Tome cuidado, mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso somente é uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao viver é pior. Eu sei que vocês estão sofrendo isso hoje, de dificuldade do ETP, tá? Mas isso é da agora para frente. Não volta mais. Temos que aperfeiçoar, né? Agradeço aí estou à disposição depois de dúvidas, mas agradeço a atenção.